Quando a gente fala de engenharia de cardápio, você pode se perguntar assim, Vinícius, eu nunca fui muito bom de exatas, como é que esse negócio de engenharia aí, como é que eu vou configurar meu cardápio desse jeito? Isso não é pra mim não, calma. Só o nome técnico que os consultores aí no mercado costumam utilizar. Aqui eu quero traduzir isso para você, deixar muito mais prático, muito mais fácil, muito mais com a sua cara. Não adianta ter a comida mais gostosa da sua cidade. Você sabe muito bem que para ter um delivery campeão, além de fazer o básico bem feito, que é ter uma comida excepcional, você também precisa ter a sua loja bem estruturada, ter o seu link de delivery bem organizado, ter toda a estrutura do seu negócio funcionando perfeitamente para atender muito bem o seu cliente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, que não basta apenas ter a melhor comida, mas que para você que opera no delivery também é importante ter um cardápio campeão. Então fica aqui comigo que eu vou te passar todos os detalhes para construir o cardápio campeão aí na sua operação de delivery. Em primeiro lugar, é importante ter o entendimento de que o cardápio de delivery ele funciona como a vitrine da sua loja. Então imagine uma loja no seu bairro que não necessariamente trabalha com alimentação, que não trabalha com comida. Já parou para pensar o quanto que esse empreendedor, essa empreendedora investe na fachada, no ponto, na localização, no design, na decoração? Tudo isso é investimento para fazer com que as pessoas que não conhecem, que estão passando ali por fora, elas tenham interesse em conhecer mais sobre aquele estabelecimento. Para você que trabalha com alimentação e trabalha com delivery, o seu cardápio digital é justamente a mesma coisa. E às vezes eu percebo, conversando com empreendedores, com empreendedoras, que o empresário ele não percebe que aquele é o lugar para poder fazer o investimento. Aquele é o lugar que o seu cliente ou o seu potencial cliente vai ter o primeiro contato com o seu estabelecimento. Às vezes fica de miséria mesmo, sabe? Às vezes não quer investir para ter uma foto legal, às vezes não quer investir para poder garantir que o seu cardápio tem uma engenharia robusta, que tem uma estratégia por trás, e aí o empresário fica sem saber por que não tem resultado. Fica se comparando com outro restaurante que tem resultado e não entende que o primeiro passo é reconhecer que o seu cardápio é a grande vitrine da sua loja. E é claro que vai chegar o momento, e a gente vai falar disso aqui nesse vídeo ainda, que é como que eu faço para mais pessoas acessarem a minha vitrine? Como que eu faço para mais pessoas consultarem os meus produtos, descobrirem a minha marca, saber o que eu vendo? A gente vai falar disso hoje. Mas vamos começar aqui, nesse primeiro momento, te falando o seguinte: depois que a pessoa chegou no seu cardápio, depois que a pessoa está em contato com seus produtos, o que você deve fazer para poder direcionar esse consumidor, direcionar esse cliente a fazer a melhor compra possível para ele e para você. Então continua aqui comigo que a gente vai falar o passo a passo para construir um cardápio de delivery campeão. Quando o assunto é atrair a audiência para conhecer os seus produtos, conhecer o seu cardápio, aqui eu tenho várias dicas. Algumas mais óbvias, mas eu tenho certeza que o óbvio precisa ser dito, porque a correria é tanta coisa para fazer, que às vezes a gente esquece, por exemplo, de que postar stories todo dia no Instagram é fundamental para você que quer fidelizar e atrair novos clientes. Ah, Vinícius, mas não diga, todo mundo já fala disso. Pois é, mas fica a pergunta para o empreendedor, fica a pergunta para a empreendedora. Será que realmente a gente tem conseguido construir uma constância nas redes sociais? Aí eu te pergunto, como que está o seu feed? Como está seu Instagram? Porque da mesma forma que o seu cardápio é a sua vitrine, o seu Instagram também é a sua vitrine. E aí quando a gente fala de Instagram, pessoal, é muito além do que uma rotina de stories, tá? Qual que é a estratégia para o seu feed, o quanto que você consegue mesclar, você consegue fazer fotos profissionais com conteúdo autoral, dinâmico, que a gente sabe que tem um potencial viral gigantesco. Você se antenar em todas as ferramentas, todas as atualizações da própria rede social. Ou seja, hoje em dia, um restaurante que não trabalha com Reels no Instagram, ele está perdendo dinheiro, porque a gente sabe que isso tem um potencial de alcance muito maior. E como não falar da bio, pessoal? Às vezes eu percebo restaurantes errando o básico, sabe? Não construindo uma bio de sucesso que consiga transmitir a informação para o consumidor que está chegando ali pela primeira vez. Informações básicas que precisam constar na capa, precisam constar ali na página inicial da sua rede social.
e às vezes o restaurante não coloca o link, às vezes o restaurante não coloca o horário de funcionamento, às vezes o restaurante não coloca o local que ele atende, às vezes o restaurante não coloca os dias que ele funciona. Gente, assim você está afastando o cliente. O que adianta a gente te passar esse conteúdo incrível sobre construir um cardápio campeão se você está criando barreiras, se você está impedindo que o seu cliente, que o potencial cliente consiga chegar até você? Então, todas essas coisas, e aqui eu só falei sobre rede social, tá? Só falei sobre rede social. Todas essas coisas, elas te ajudam a cada vez mais atrair audiência, atrair novas pessoas para sua loja. E não para por aí. A gente falou de rede social, mas você sabe muito bem que existem várias estratégias a respeito do tráfego pago. Você investir para que você tenha mais alcance, para que você seja visto por mais pessoas. Você sabe muito bem que há uma estratégia muito relevante quando se trata de Google Meu Negócio. Eu tenho certeza, alguns empreendedores, eles nem sabem o que é o Google Meu Negócio. Uma ferramenta gratuita para você se posicionar na sua região. A pessoa poder procurar lá por hamburgueria da cidade X, pizzaria da cidade Y, esfirreria do bairro tal, e você ser a primeira pessoa que aparece na lista. E isso, de novo, tem a ver com mídia paga? Até tem, mas você também consegue ter um bom posicionamento se você configurar o seu Google Meu Negócio da forma correta. Então tudo isso, pessoal, comecei a falar dos stories, falei do feed, falei da bio do Instagram, falamos de tráfego pago, falamos de Google Meu Negócio, tudo isso compõe uma série de estratégias para que você e o seu restaurante esteja bem posicionado para cada vez mais atrair novos clientes, cada vez mais expandir a sua audiência, cada vez mais ser visto por mais pessoas. Porque no fim do dia, tudo é um funil. Quanto mais pessoas estiverem no topo do seu funil, quanto mais pessoas conhecerem a sua loja, conhecerem a sua vitrine, maior a probabilidade de você converter essas pessoas e transformar elas em clientes fiéis. E como você bem sabe, cliente fiel é dinheiro no seu bolso e mais satisfação para os seus consumidores. Aí eu falei, sobre aumentar o funil, falei sobre colocar mais gente aqui no topo do funil para que você possa ter mais audiência e o principal, falar com o cliente certo. Aí você deve estar se perguntando, mas Vinícius, eu já ouvi falar nesse negócio de tráfego pago, mas eu ainda não sei, será que eu devo, será que eu não devo? Depois que eu já tenho o meu cliente, como é que eu faço para poder vender mais para ele? Como é que eu faço para ser ainda mais estratégico com as minhas ações de marketing? E é óbvio que na yoga você tem tudo isso. Se você está falando de tráfego pago, aqui a gente tem a possibilidade de conectar o pixel do Facebook, você saber a pessoa que clicou no link, que converteu, você mapear a jornada desse consumidor. Depois que o cliente comprou contigo, a gente está falando de uma ferramenta, por exemplo, como o Zap Turbo, que te permite mapear o comportamento dos seus clientes, identificar uma sazonalidade, ou seja, de quanto em quanto tempo ele compra contigo, para que você de forma proativa mande uma mensagem com o uso das nossas ferramentas, com o uso da nossa inteligência artificial, para poder criar campanha, para poder aumentar seu ticket médio, para poder aumentar a recompra do seu cliente. Olha como é que você não está sozinho. Eu poderia ficar aqui, pessoal, falando horas e horas somente sobre esse assunto, mas a minha intenção é te mostrar que aqui conosco, com a Yoga, você pode, desde o topo do seu funil até o desenvolvimento do seu funil e chegando à fidelização, para todas essas etapas, você tem uma empresa que vai te ajudar, você tem uma ferramenta que vai te apoiar nessas decisões. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, que a gente ainda vai te passar várias dicas para que você tenha um cardápio campeão e você conecte esse cardápio campeão com estratégias de aquisição, estratégias de marketing que te façam vender ainda mais. Não dá para falar de cardápio campeão se a gente não falar de imagens de qualidade. Tem uma frase que eu escutei uma vez, serve para todos os segmentos, tá? Não basta ser, tem que parecer ser. Então não adianta, meu amigo, minha amiga, você ter um prato incrível, você ter uma sobremesa deliciosa, você ter uma comida incrível, fantástica. Tudo isso tem que parecer ser incrível e ser fantástico também. E eu vejo, infelizmente, muitos empreendedores não dando tanta importância para as fotos do cardápio. Às vezes acha muito caro fazer um ensaio fotográfico, e eu sei que às vezes o investimento é alto, mas isso não significa que você mesmo não possa ajustar algumas coisas, desde uma iluminação até pedir um telefone emprestado para alguém, por que não? Às vezes você está com o seu celular aí com a câmera meio judiada, o negócio já não está funcionando muito bem, aí você vai falar assim, pô, mas como é que eu faço? Eu fico sem tirar foto? Não, você tira, pede ajuda para alguém. E aí aqui nesse vídeo o que eu quero fazer é te encorajar a sair da inércia, eu quero te encorajar a sair de onde você está, entendendo que ter imagens de qualidade no seu cardápio é um passo fundamental.
Sem isso, você certamente vai ter uma taxa de conversão muito pior do que a média dos seus competidores, do que a média dos seus concorrentes na sua região. E aqui eu quero te falar coisas que eu tenho certeza que estão ao seu alcance. Por exemplo, já parou para pensar que a iluminação natural, ou seja, tirar fotos durante o dia, isso pode trazer um nível de qualidade maior para suas imagens? Aqui nesse vídeo eu posso te mostrar vários exemplos, tá? Dá uma olhada como que uma foto sem um cuidado e uma outra foto com um zelo maior, com uma iluminação melhor, sobre o mesmo produto, podem apresentar resultados completamente diferentes. Aí você vai se perguntar, pô Vini, mas como é que eu faço para tirar essa foto à luz do dia, cara? Não tem como. Beleza. Que você grave, que você capture essas fotos dentro de um lugar fechado, mas que pelo menos você conte com a ajuda de uma iluminação de qualidade. Às vezes na internet aí, na Shopee, na Americanas, no Mercado Livre, qualquer lugar você encontra, pessoal, esses bastões de iluminação de LED baratinhos, você parcela isso lá em 3, 4 vezes no cartão, você vai ter uma ferramenta de trabalho que vai te ajudar na criação de conteúdo. Seja para você tirar as fotos, seja para você fazer o que eu tô fazendo agora. Às vezes você vai gravar um Reels, às vezes você vai gravar um conteúdo dentro da sua cozinha, dentro do seu restaurante. Então, eu quero te encorajar a fazer esse investimento em algo que eu tenho certeza que vai mexer o ponteiro do seu negócio, algo que vai mexer na taxa de conversão, algo que vai atrair mais pessoas para clicarem na sua imagem, clicarem no seu produto, clicarem lá na postagem que você fez na rede social. Tudo isso de alguma forma está conectado a uma estratégia. Tudo isso está conectado a estratégias de marketing, estratégias de compra, estratégias que vão fazer o seu cliente ficar cada vez mais fidelizado à sua marca, ao seu restaurante. Aí você vai se perguntar, Vini, mas eu não consigo pedir um iPhone emprestado para um amigo, eu não consigo comprar agora esse bastão ainda, eu não tenho a menor condição de eu tirar essa foto na rua, morro de vergonha e eu não sei o que fazer. Bom, ainda tem solução para você, tá? De novo, meu papel aqui é te encorajar, mais uma vez. Eu quero que você saia daqui com vontade de fazer algo diferente. E talvez essa cara de pau de pedir ajuda, ou às vezes essa coragem de fazer um investimento e pagar alguém para te ajudar a tirar essas fotos, pode mudar completamente seu jogo. Mas se ainda assim você não está neste momento, olha, eu tenho algo incrível para você. Como você tem acompanhado por aí nas redes sociais, espero que você esteja por dentro, o ChatGPT lançou uma nova atualização onde é possível ele fazer a edição das imagens para você. E aí você pode se perguntar, mas Vinícius, que história é essa de ChatGPT? Ou você até sabe o que é ChatGPT, mas você ainda não sabe muito bem como manusear, como operar. Na prática, pessoal, o que eu estou te dizendo é, existe uma forma de você utilizar uma ferramenta que você entrega uma imagem de média qualidade, que não está tão boa assim, e essa ferramenta vai te devolver uma imagem de excelente qualidade. Excepcional qualidade. Tudo isso de forma gratuita para você que está acompanhando a gente aqui nesse conteúdo. Então, se isso tudo te interessou, se você tem interesse em saber como utilizar ferramentas que já existem na internet para pegar uma imagem que não está tão boa assim, que você tirou na correria pelo seu celular, e você quer transformar essa imagem numa imagem de extrema qualidade, como se essa foto tivesse sido tirada por algum fotógrafo profissional, esse conteúdo é para você. Você só precisa escrever aqui nos comentários aqui embaixo, quero o meu aulão. A gente vai compartilhar o link para você, totalmente gratuito, onde a gente ensina na prática como utilizar essas ferramentas para que de uma vez por todas as suas fotos do cardápio estejam padronizadas como se tivessem sido tiradas por um fotógrafo profissional. Quando a gente fala de engenharia de cardápio, você pode se perguntar assim, Vinícius, eu nunca fui muito bom de exatas, como é que esse negócio de engenharia aí, como é que eu vou configurar meu cardápio desse jeito? Isso não é para mim não, calma, só o nome técnico que os consultores aí no mercado costumam utilizar. Aqui eu quero traduzir isso para você e deixar muito mais prático, muito mais fácil, muito mais com a sua cara. Então, quando se trata de engenharia de cardápio, acho que o principal ponto aqui é você entender que existe uma estrutura, uma sequência, como se fosse um esqueleto, sabe? Um esqueleto de um corpo humano. O seu cardápio funciona da mesma forma. E aqui a primeira dica é: menos é mais. Não precisa ter o maior cardápio de todos. Você não precisa entrar lá e ter aquele monte de categoria. Calma, menos é mais. Então olha para dentro da sua cozinha, olha dentro do seu negócio e começa a entender, caramba, será que tem algum produto que eu consigo produzir muito rapidinho? Um produto que tem um giro muito rápido? Um produto que as pessoas sempre pedem? Um produto que eu sempre tenho que comprar mercadoria porque ele está o tempo todo girando? Guarda essa informação. Será que aí dentro do seu negócio tem aquele produto que para você, dono de restaurante, para você é o produto campeão? Ou seja, um produto que você sabe que você tem uma margem muito boa e que tem um giro muito alto, ou seja, aquela história de juntou a fome com a vontade de comer, né? Você quer vender o produto
e o seu público, a sua audiência já gosta e já compra o seu produto. Guarda essa informação também. Daqui a pouco você vai se perguntar sobre produtos que sim tem uma margem muito boa, você adoraria vender aquele produto, porque você sabe que você vende ele a R$50 e te custa R$10, te custa R$15. Você vende ele a R$20 e te custa R$4, te custa R$5. Você fala, pô Vini, eu adoraria vender esses produtos porque eu tenho um CMV muito baixinho, é muito bom e seria ótimo. Só que os meus clientes não conhecem ele ainda. Então, ó, já falou sobre produtos que o seu cliente gosta, que tem giro, que está o tempo todo rodando aí na sua operação. A gente já falou de produtos que também tem giro e que você tem uma margem muito alta. E agora a gente acabou de falar de produtos que você tem uma margem muito alta, mas que não são tão queridos assim, que não são tão famosos assim. Gente, eu poderia parar o conteúdo por aqui já. Só com isso, você já tem os seus produtos isca, que você vai colocar dentro do seu cardápio de forma estratégica para atrair o gatilho do cliente, para atrair a atenção dele. Às vezes é a foto que você coloca lá nos stories do Instagram. Às vezes é a campanha publicitária que você faz para poder chamar o público para conhecer o seu cardápio. Produto baratinho, as pessoas já gostam, tem muita saída, você produz rápido. E aí logo em seguida você vai focar o quê? No seu produto campeão. É o seu produto que você mais vende, é o produto que você tem uma margem boa, é o produto que já tem uma aceitação de mercado. Você tem que posicionar esses produtos de forma estratégica dentro do seu cardápio, porque é justamente isso que vai fazer com que a pessoa vá navegando, vá mergulhando. E aí você pode se perguntar, tá, Vini, mas e o produto que eu quero que a pessoa compre, que eu quero que a pessoa consuma, mas ela normalmente não escolhe? Aí é hora de você usar outra estratégia. É a estratégia do combo, é a estratégia do cupom de desconto, é a estratégia da oferta combinada. E aí, para encaixar isso tudo dentro do seu cardápio, eu sugiro que você não tenha muitas categorias. Então, você pode começar lá com as categorias dos destaques. Você coloca 4 ou 5 produtos ali no máximo, 4 produtinhos. Aí você coloca um produto isca, um produto campeão, um produto que tem uma oferta legal. Logo depois, você pode vir com os combos. Depois, você pode vir com itens em promoção. Depois, você faz uma categoria só para sobremesas, para poder aumentar seu ticket médio. Gente, isso tudo é a tal da engenharia de cardápio. É você ter uma estratégia, é você, de forma intencional, organizar os seus produtos dentro do seu cardápio de modo que você consiga atender aos interesses da sua audiência. Vai ter gente que vai procurar pelos itens mais baratos, você tem o seu produto isca, você tem a sua categoria de destaques e promoção, mas vai ter gente que vai procurar valor agregado. Você tem os seus combos, você tem o seu kit para família, você tem o compre 2, leve 3. Então, tudo isso aqui compõe, finalmente, a sua engenharia de cardápio. E quando a gente fala de cardápio campeão, uma engenharia matadora para você vender mais, é óbvio que toda a sua experiência tem que ser uma experiência campeã. Não adianta nada o produto estar de uma forma na imagem, que eu já te ensinei como ter uma imagem de qualidade, e na prática não ser nada daquilo. Então não adianta nada você ter um cardápio que converte, mas seu tempo de entrega é de mais de 1 hora. Não faz o menor sentido. Quer ver um exemplo interessante? Imagino que todos vocês conheçam o Outback, uma rede de franquias multinacional. Está presente em vários países em todo o planeta. Durante muitos anos, eles não vendiam no delivery um produto que era um produto chefe, um carro-chefe da operação presencial, que era a cebola empanada. Por que ele não vendia? Porque eles estavam preocupados com a experiência do cliente. Como que isso vai chegar na casa do meu consumidor? Ele está acostumado a consumir de uma determinada forma. Será que eu vou prejudicar a experiência ao colocar esse produto no delivery? Ótimas perguntas. Eles ficaram se perguntando e tentando entender por vários anos como resolver esse problema. Até que eles descobriram uma forma de operar com esse produto dentro do delivery. Por que eu estou contando essa história? Isso tudo conecta tudo que a gente conversou até aqui. Isso tudo é uma preocupação e um cuidado com toda a jornada do cliente, com toda a jornada do consumidor. Então sim, eu estou preocupado, como a gente falou no começo do vídeo, em atrair os melhores clientes, em usar as melhores estratégias, os canais de aquisição. Depois eu estou preocupado com a minha taxa de conversão. Eu quero que o cliente esteja no meu link, eu quero que ele navegue na vitrine da minha loja, eu quero que ele escolha a foto do produto, eu quero que ele escolha o item que eu sugeri, eu quero que ele clique na categoria que eu sugeri, mas eu também quero que ele tenha uma boa experiência. Isso serve para você, isso serve para o Outback. Então todos nós estamos pensando o tempo todo, todo mundo que trabalha com alimentação, pensando o tempo todo em como conectar a estratégia de marketing com engenharia de cardápio, como experiência campeã. Sugiro que você também faça isso na sua operação. E esse conteúdo é para te ajudar
a saber por onde começar. Então, se você estiver gostando, deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu like. Lembra de seguir a nossa página no YouTube, porque aqui você consegue consumir conteúdo como esse toda semana com uma dica diferente para aplicar aí dentro do seu restaurante. E agora, para fechar, se você não está bem posicionado aí na cadeira ou no seu celular, sugiro que você se concentre, porque agora vai ser uma atrás da outra, hein? Dicas práticas para você aumentar a conversão do seu cardápio com gatilhos de upsell, ou seja, o que você pode fazer aí para o seu cliente comprar mais de você, e dicas de campanhas de marketing, campanhas de retenção, de reativação para te ajudar a vender mais para o mesmo cliente. Então, primeiro, quando você for configurar o cardápio, não esqueça de lá dentro do menu de configuração da Yoga, você colocar de R$19,90 por R$14,90, por R$18,90. O que é isso? Isso aqui dá essa sensação de que eu estou tendo algum benefício ao comprar o produto, de que eu vou ter alguma vantagem, porque é uma oferta exclusiva, uma oferta especial. Não perca essa oportunidade. Você consegue fazer isso de forma gratuita dentro do cardápio da Yoga. Você entra lá, configura de valor antigo por valor novo. Outra coisa, um cardápio campeão tem um programa de fidelidade. Você precisa criar um programa de fidelidade. Aí você pode escolher se o seu programa de fidelidade vai funcionar somente para o presencial, somente para o delivery ou presencial e delivery. Você pode escolher se o seu programa de fidelidade vai ser compre 5 vezes ou compre X reais. Você escolhe. Mas fato é que você precisa ter um programa de fidelidade. Isso de alguma forma vai estimular o seu cliente a comprar mais de você. Quer ver outra coisa que funciona muito bem? Desconto por forma de pagamento. Se você conseguir garantir que o seu cliente ele vai comprar pagando pelo Pix, que é o que você quer, que é o lugar que você tem mais economia, que é o lugar que sobra mais dinheiro no seu bolso, isso é possível dentro do cardápio da Yoga. E se você pudesse garantir que houvesse um cupom de desconto com o nome do seu cliente, por que não? Aqui você pode criar cupons de desconto de forma ilimitada. Da mesma forma que você pode ter um cupom chamado Primeiro Pedido, você pode criar um cupom chamado Vini 10, Vini 15, Luiz 10, Tereza 10, Joana 10. E aí você pode dar R$10, 10%, o que você quiser. São estratégias de fidelização dentro da plataforma da Yoga para te ajudar a vender mais. E se estou falando em vender mais, é claro que você também precisa olhar para o seu mapa de entrega. Por que não trabalhar com entrega grátis? Às vezes você tem ali uma dinâmica que, se for 1 ou 2 quilômetros de distância da minha loja, eu topo fazer entrega grátis. Gente, isso converte demais. Deixa para cobrar a taxa, se é que você vai cobrar a taxa, para as distâncias maiores. Vini, mas como que eu vou fazer? Se for o caso, atribui isso ao seu produto, faz uma continha, coloca esse valor embutido dentro do item. As pessoas elas sentem que tem um benefício quando elas vão comprar e percebem que a taxa de entrega é grátis. Tudo isso, pessoal, são estratégias fáceis e simples de aplicar na sua operação, que eu tenho certeza que você vai colher frutos muito, muito rápido. E para a gente concluir esse conteúdo incrível sobre cardápio campeão, uma dica bônus. Muita atenção e muito cuidado com a descrição dos itens no seu cardápio. Às vezes, vou dar um exemplo. Vamos supor que o meu restaurante aqui vai se chamar Do Chef. Um exemplo. Do Chef Burger. As pessoas não sabem o que é o Do Chef. Então, se você puder, no nome do item, coloque alguma coisa que dê o cheirinho, o gostinho do que a pessoa vai encontrar naquele prato. Então, ao invés de Do Chef Burger, por que eu não coloco um Do Chef Gorgonzola Burger? Ou Do Chef Vegan Burger? Um exemplo, se for um hambúrguer vegano. Então, a dica aqui é que no nome dos produtos já tem alguma indicação do que de fato é aquele produto. Isso vale, de novo, para exemplos que o empreendedor ou empreendedora queira colocar o nome da marca nos itens. Quando a gente vem para a descrição, é fundamental. Primeiro por uma questão de estética, tá? Fica muito mais bonitinho quando você rola um cardápio, vai navegando pelo cardápio, e lá no cardápio tem todas as descrições. Fala o que vem os ingredientes, às vezes dá até aquela enfeitada, então um hambúrguer maravilhoso, uma batata frita sequinha e crocante, ou um cheddar cremoso. Gente, isso faz parte do jogo. Isso tudo compõe uma estratégia para fazer o seu cliente comprar mais de você. Então, use e abuse. Cuidado com erros de português. Se for necessário, utilize o ChatGPT, utilize alguma ferramenta para corrigir a ortografia. Lembre sempre de calibrar um padrão, uma identidade visual no texto. Então, se você for colocar tudo maiúsculo, tudo caps lock,
siga esse padrão. Não recomendo, tá? A não ser que faça parte da sua identidade visual. Da mesma forma, Vinícius, quer dizer então que eu tenho que fazer tudo minúsculo? Não sei, depende da sua identidade visual. Mas o mais importante é, siga um padrão. Lembre de colocar as vírgulas, os acentos, cuide da ortografia, porque tudo isso fala sobre a credibilidade da sua marca. Então, com muito carinho, esse conteúdo feito para vocês que querem construir um cardápio de delivery campeão para você vender mais e colocar mais dinheiro no seu bolso. Um beijo, até a próxima!